Se calhar posso começar por fazer a apresentação, me apresentar. Isso. Então, eu sou e estou baseado em La Rochelle, uma cidade na costa oeste francesa. E neste projeto financiado pela Fundação de France, estou a coordenar a parte, digamos, científica das ciências físicas. E então vou apresentar hoje os resultados que obtivemos no projeto. Para já, ainda não chegamos ao fim. Chegamos ao fim dos 2 anos do projeto. Ainda fica um ano. E então o título desta apresentação é Morfodinâmica da embocadura do Tejo. É um estudo que foi feito principalmente por mim e o meu colega Baptiste Mangual, que é um postdoc na minha equipa. E também queria agradecer a ajuda dos outros colegas do projeto, os colegas do Canto do Curio, o João e a Tatiana e outras pessoas, colegas do LNEC, da Faculdade de Ciências da Universidade de Boa e colegas franceses do Atelier des Jours à Venir, o Livio, para quem já o encontraram. Aqui está o índice da minha apresentação. Vou começar por uma introdução geral e introduzir os objetivos deste projeto. A primeira parte vou falar das evoluções morfológicas passadas da entrada do Tejo, primeiro na escala secular e depois na escala das últimas décadas. Depois vou falar da hidrodinâmica da embocadura do Tejo em condições de tempestade. Vou apresentar uma campanha de medição que fizemos no ano passado. Depois vou falar do efeito da maré sobre as ondas e do efeito das ondas sobre as correntes. E depois vou falar das ondas infragravíticas. É uma coisa muito pouco conhecida, mas penso que tem um papel relevante para o segundo torrão e esta zona. Vou falar da dinâmica destas ondas na entrada do Tejo e depois de possíveis implicações para o segundo torrão. E vou acabar por algumas conclusões e trabalhos em curso. Só para verificar, está a funcionar bem? Vocês estão a ouvir? Posso continuar assim? Sim, está Perfeito. ótimo. E então, estamos num contexto de zonas litorais atrativas. Aqui uma imagem satélite tirada à noite da Península Ibérica e vê-se uma concentração da população ao longo das costas. Isto tem a ver historicamente com o desenvolvimento da atividade de navegação comercial que permite o desenvolvimento econômico, mas também as zonas litorais são coisas muito agradáveis para viver. Aqui vê-se uma imagem da Gold Coast australiana, se calhar é um bocadinho demasiado urbanizado, e também a sociedade evoluiu nas últimas décadas. Há muito mais pessoas que fazem atividades esportivas, tipo kitesurf, windsurf, não sei o quê. Esta atratividade está a crescer muito. Aqui são projeções para 2030, 2060. E o que se vê no gráfico é a população mundial está a viver numa zona litoral com uma altitude fraca. Isto quer dizer que são populações que podem sofrer de submersão marinha. E então vê-se que nos próximos 10 anos, este número de pessoas vai aumentar por, digamos, 50% e em 2060 vai duplicar, nomeadamente na África do Oeste e na Ásia do Sudeste. Podemos ver exemplo disto, ilustrações, por exemplo, o porto comercial de Xangai, que parece nunca mais acaba, a megacidade de Lagos, no Nigéria, com aldeias construídas no nível do mar quase. E, obviamente, com uma subida do nível do mar de 1 metro, no final do século, isto vai dar problemas.
Podemos resumir a situação. Temos um aumento da população ao longo das zonas costeiras, uma subida do nível do mar que foi observada no século passado, através da mareografia e depois dos satélites. No século passado, a ordem de grandeza é 1,3 milímetros por ano. Com uma aceleração nas últimas décadas, estamos quase a 3,5 milímetros por ano. No século passado, o nível do mar subiu de quase 20 centímetros. E qualquer seja o cenário de alterações climáticas, esta subida do nível do mar vai continuar com uma possível aceleração e é muito provável que chegamos para uma subida do nível do mar do ordem do metro para o final do século. Em algumas zonas do mundo também foi mostrado uma subida dos fenômenos extremos, tipo os furacões, mas é principalmente nas zonas tropicais. Nas nossas zonas não é assim muito claro, mas também, mesmo assim, é possível que uns furacões tropicais saiam da zona da banda tropical para acabar o seu caminho na costa oeste da Europa, e foi o caso há 2 anos, foi o furacão Leslie, e no ano passado o furacão, como é que se chama? Lorenzo. Mas o de Leslie há 2 anos fez muito danos na costa oeste portuguesa, cerca de Figueira da Foz. E então, sumindo isto, vamos para o aumento dos riscos litorais. Neste contexto, os objetivos do projeto Torão, o primeiro é estudar e tentar perceber as evoluções morfológicas passadas do Tejo. Aqui vê-se uma mapa antiga e vê-se que no século XVIII a gente ia quase a pé no farol de Bugio. Perceber melhor a hidrodinâmica na entrada do Tejo e, em particular, o efeito da tempestade, combinando a análise de dados de campo e a modelação numérica 3D. E também o último objetivo, que o objetivo que vamos tentar fazer este ano, é modelar as evoluções morfológicas passadas na entrada do Tejo e tentar antecipar o futuro. Eu queria salientar que este projeto tem uma dimensão participativa, e então a ideia era para nós, os cientistas, aproveitar os conhecimentos da população local e, do ponto de vista da população, tentar responder melhor às suas preocupações em termos de riscos litorais. O primeiro capítulo, as evoluções morfológicas passadas. Aqui são mapas tiradas de um artigo do meu colega André Fortunato, um artigo que está em revisão, é a mapa que já mostrei, 1857. No início do século passado, já houve alguma erosão desta, digamos, restinga arenosa. Já não era uma restinga contínua, mas mais várias ilhas de areia. 1939, é um bocadinho assim, vê-se alguma erosão desta restinga, e pronto, agora não tem nada a ver, já não há ilha, já não há restinga, é só um banco de areia com uma cota um bocadinho mais baixa. Vamos fazer um zoom sobre a linha de costa entre a Cova de Vapor e o segundo Torrão e Trafaria. Estas linhas de costas foram tiradas de imagens aéreas e vê-se que havia uma restinga de areia que migrou para leste e que pode explicar, provavelmente fazia uma proteção contra o mar e os riscos litorais, mas este efeito desapareceu com a migração desta restinga para leste. E para nós, a razão para a qual a costa em frente do segundo Torrão tem problemas de erosão. Aqui vê-se uma animação com base em imagens satélite, Landsat e outro satélite que é o Sentinel. Podem ver as datas. Vê-se o desenvolvimento de uma ilha arenosa, a sua migração para leste. E agora já não há ilha. O banco, em comparação com a posição de 1900
84. E bocadinho mais, tem uma extensão maior, tem uma migração para o norte do ordem de 200, 300 metros. É a razão para a qual o Porto de Lisboa tem que fazer algumas dragagens. E também o banco tem uma extensão um bocadinho maior para o sul. Neste período, o banco perdeu, é um bocadinho mais baixo, mas tem uma extensão maior. Nós tentamos fazer inversão de imagem satélite para obter a batimetria. Isto funcionou mais ou menos. Temos aqui na linha de cima as imagens Landsat e abaixo a imagem Sentinel, através da cor sim, como é que posso dizer? É um processo de inversão para reconstruir a batimetria a partir da cor de cada imagem, na banda verde. Não vou entrar nos detalhes técnicos, mas vê-se de forma muito clara o que estava a dizer. Durante este período, o banco tem uma cota muito mais baixa e uma extensão um bocadinho maior. Mas esta abordagem não funcionou tão bem como foi esperado no início do projeto, por causa da turbidez. Turbidez é um problema maior que a maior parte do tempo impede de fazer este processo de inversão. Na prática, não conseguimos obter uma imagem por ano, enquanto no início pensávamos reconstruir uma série temporal muito mais detalhada. Depois, nós tentamos perceber estas evoluções, qual pode ser a origem destas alterações morfológicas. E aqui o que fiz foi uma simulação retrospectiva da agitação marítima, porque a subida do nível do mar, já falei, houve uma subida de ordem de 20 centímetros no século passado, mas para mim não pode explicar estas alterações. Nós tentamos explorar o regime de agitação, que é uma coisa bastante relevante. O primeiro gráfico é a altura significativa das ondas e uma quantidade estatística. Não é a altura média, é um bocadinho acima da média. A curva vermelha é o percentil 99, corresponde, digamos, na média das ondas de tempestade, e vê-se alguma variabilidade muito forte. Há uns anos onde fica cerca de 4 metros, e às vezes pode ser 7, mas neste período não se vê assim uma tendência significativa. Percentil 90 é a mesma coisa, e a média anual também não há assim uma tendência particular. Segundo gráfico é a direção. Aqui vê-se mais alguma rotação. As ondas vinham mais do nord-oeste no início do período e têm uma direção um bocadinho mais oeste no fim do período. Pelo que podem chegar um bocadinho melhor na entrada do Tejo, mas mesmo assim não é muito claro. Não houve assim uma alteração muito forte do regime de agitação. Então, outra hipótese é mais que estas evoluções seriam intrínsecas deste tipo de ambiente. E para ilustrar esta hipótese, vou fazer a comparação com o caso do estuário da Gironde. É muito giro, porque o estuário da Gironde e o estuário do Tejo são os dois estuários majores na Europa. O da Gironde fica um bocadinho mais largo, mas não muito. Mas tem mais similaridade. Por exemplo, tal como no Tejo, no estuário da Gironde, a costa norte fica rochosa, enquanto a costa sul fica arenosa e muito mais dinâmica, tem muito movimento de linha de costa. E até nós também temos o nosso bugio, que é o Farol de Cordouan, que é um edifício realmente maravilhoso, é um sítio fantástico. E então aqui vou mostrar a mesma animação de imagem satélite, e no mesmo período vê-se o crescimento de um banco de areia que vai sair da água, migrar um bocadinho para leste. E aqui também não houve uma alteração maior do regime de agitação, não houve uma subida do nível do mar excepcional. Vou fazer esta animação outra vez. Também podem olhar para a linha de costa adjacente, a norte e a sul. Vê-se um movimento muito forte, de ordem de centenas de metros de um ano para o outro. E isto ilustra de forma muito clara que este tipo de ambientes são
intrinsecamente muito dinâmicos. A linha de costa pode mudar, bancos de areia podem aparecer, desaparecer, migrar, e é muito natural. Ao final, talvez o problema é o facto de os homens terem feito construções muito perto do mar, mas todos os tipos de estuários no mundo, este tipo de ambiente, têm sempre evoluções morfológicas muito fortes. Isto tem a ver com a sobreposição do axão da maré, das ondas, de bancos arenosos com profundidade fracas, e isto cria uma dinâmica muito forte. E então, para tentar perceber melhor esta dinâmica, nós fizemos uma campanha de campo, de medição, na entrada de Tejo, em condições de tempestade. No início do projeto, colocamos um sensor de pressão em frente do segundo torrão. O sensor de pressão foi preso neste pilar e foi colocado em novembro, 2 anos, quase 2 anos atrás. E a análise destes dados já nos deu uma primeira visão das condições de agitação que foi bastante útil para optimizar e dimensionar uma campanha de campo maior. Esta campanha que vou descrever agora, que foi feita no ano passado, em novembro, com a ajuda muito útil do Tony, o pescador da Cova de Vapor, que vocês já conhecem. A vantagem é que ele conhece muito bem a zona. Vocês sabem que é uma zona muito perigosa e era preciso ter alguém que conhece muito bem a zona. Então, o que foi colocado foram 3 sensores de pressão presos numa âncora e também um correntômetro ADCP e um correntômetro que faz perfis de velocidade na coluna d'água. Também tinha um outro sensor de pressão e um sensor de turbidez que permite medir o transporte sedimentar. Nós conseguimos recuperar quase tudo, só foi perdido um sensor de pressão que foi apanhado por um pescador, aparentemente. Mas mesmo assim, dado o desafio que representa fazer medições de terreno neste tipo de ambiente, já não era mal conseguirmos recuperar quase tudo. As datas não foram escolhidas assim, mas a ideia era apanhar ondas fortes, e então nós ficamos a esperar as previsões meteorológicas em França, e quando surgiu esse forecast com ondas do ordem dos 5, 6 metros em Nazaré, aqui a boia de Nazaré, nós conseguimos organizar uma campanha muito depressa, alugamos um carro, colocamos o equipamento dentro e fomos para Lisboa. E aqui vê-se a altura significativa das ondas durante a tempestade. Na boia que fica ao largo de Nazaré, chegamos quase aos 6 metros, com um aumento muito forte dos períodos das ondas. Os períodos das ondas é o intervalo de tempo entre duas cristas. E também a análise dos dados de campo foi completada com a implementação de um sistema de modelação numérica que permite reproduzir a geração, a propagação das ondas, a circulação 3D, que são as correntes e as variações de níveis, o transporte sedimentar e a evolução do fundo. O lado original desta abordagem é o facto de ter um modelo 3D. Na maior parte do tempo, nos maiores estudos, a maior parte dos estudos na literatura, usa-se um modelo 2D que não permite reproduzir a variação da velocidade ao longo da coluna d'água. E normalmente os resultados têm uma precisão maior com este tipo de modelo. Bom, aqui é só um gráfico que mostra as condições incidentes, as ondas que chegam em frente do bugio. Tal como previsto, nós conseguimos apanhar ondas muito fortes, ondas com altura significativa, que chegou quase aos 4 metros em baixa mar, e também o período das ondas subiu muito. Tivemos ondas de período de 20 segundos, que já é muito. Foram condições bastante energéticas e pronto, este primeiro objetivo já era atingido.
dentro do estuário, atrás do banco do bugio, as ondas já sofreram muitas alterações, sem olhar nos detalhes. O que se vê-se de forma mais clara é uma modulação tidal, uma modulação pela maré da altura significativa das ondas. Entre pré-mar e baixa-mar, há uma diminuição da altura das ondas por 3, quase. Isto é por causa da rebentação. Em baixa-mar, o nível do mar, a profundidade fica mais baixa no bugio, do bugio. A rebentação fica mais forte, pelo que a energia das ondas que pode chegar atrás do banco é muito mais fraca. Olhando mais nos detalhes, é mais complicado. Por exemplo, as linhas verticais correspondem à meia maré. E entre a meia enchente e meia vazante, vê-se uma simetria muito forte. A meia vazante, a altura significativa das ondas, fica entre de ordem de 40% mais fraca em comparação com a enchente. Isto os pescadores da zona sabem muito bem. E vou tentar explicar um bocadinho o porquê, com a ajuda do modelo. E no mesmo tempo, o período das ondas aumentou um bocadinho na vazante em comparação com a enchente. Aqui vamos usar as saídas do modelo para perceber melhor isto. Aqui a altura das ondas na zona do torrão, a meia enchente e a meia vazante. E vê-se que o modelo consegue reproduzir a diminuição da altura das ondas na vazante. E a explicação é que as ondas têm um fenômeno de refração, ou seja, a tendência para ficar paralela à linha de costa, e as correntes de maré, correntes de enchente, vão aumentar este processo, pelo que as ondas vão virar e chegar mais na enchente em frente do torrão, em comparação com a vazante, onde a corrente vazante vai diminuir este efeito de refração, e isto permite explicar ondas muito mais fracas em frente do torrão durante a vazante. Mas não é o fim da história. As ondas fortes, ondas de tempestade, podem induzir corrente muito forte na zona de bugio. A primeira linha corresponde aos resultados do modelo sem ondas, e a segunda linha, resultados do modelo com onda. À esquerda é durante a enchente, e vê-se alterações muito significativas, com ondas fortes, vê-se o desenvolvimento de corrente muito forte, que podem chegar a 1,5 metro por segundo, em frente à cova de vapor. Em pré-mar, já não há quase corrente sem ondas, mas com ondas vê-se corrente forte, ou nem 1 metro por segundo. Durante a vazante é mais complicado. As correntes, devido às ondas, vão cancelar com uma parte das correntes de maré, pelo que vai haver menos corrente na zona do bugio, mas mais corrente de vazante no canal principal, no canal de navegação. E em baixa-mar, sem ondas, mais uma vez, a corrente muito fraca, enquanto com ondas, a corrente muito forte no banco do bugio, de ordem de 1 metro por segundo. E mais uma vez, penso que isto os pescadores já sabiam. A última parte é a questão das ondas infragravíticas. Provavelmente vocês nunca tinham ouvido falar deste processo, que é pouco conhecido. Por exemplo, penso que nas universidades ou escolas de engenharia não há cursos sobre este processo. É um processo muito pouco conhecido, enquanto foi descrito pela primeira vez há quase 60 anos agora. E então o que é? Vou mostrar primeiro uma animação que foi tirada, e uma vídeo foi tirada na costa norte da Espanha, em Santander, durante o inverno 2014, onde houve uma sucessão de tempestades muito forte. E vê-se um tipo de tsunami, não é uma onda, é mais um tsunami, com corrente muito forte. Bom, no final, toda a gente fica bem. Hein? E é isto uma onda infragravítica. Então, por que infragravítica? É só uma questão de período ou frequência.
tem período bocadinho maior do que as ondas, digamos, normais. Tem período, tipicamente, de ordem de 1 minuto. E este fenômeno, que não é muito bem conhecido, tem impacto muito relevante, particularmente durante as tempestades, obviamente para a segurança das pessoas, a erosão das dunas durante a tempestade, a dinâmica de embocaduras e também o desenvolvimento de seixas no porto, que são flutuações do nível do mar dentro dos portos durante a tempestade. E é um fenômeno que acontece durante a tempestade no porto de Cascais. Tenho dados bastante impressionantes. Vou mostrar uma segunda animação e uma vídeo que foi tirada numa ilha em frente de La Rochelle durante o mesmo inverno, durante a tempestade. E parece quase tsunami que entrou na parte sul da ilha. O sul da ilha foi partida em três por causa deste fenômeno. E obviamente percebe-se logo que é essencial perceber esta dinâmica para perceber melhor o que se passa durante os eventos extremos. Qual é a origem destas ondas infragravíticas? Agora é um bocadinho mais técnico, mas vou tentar explicar devagar. No oceano, a sobreposição de ondas com período diferente vai criar grupos. Aqui considerei duas ondas, uma onda com um período de 14 segundos e uma onda com um período de 15 segundos. E vê-se que localmente as ondas vão se adicionar, vai dar uma onda maior, a curva azul aqui, e localmente vão se cancelar, pelo que vai dar ondas mais pequeninas. Isto chama-se grupos de ondas, e estes grupos de ondas vão forçar o desenvolvimento de uma onda com um período muito maior, do período do grupo, mesmo o período do grupo, com um nível do mar um bocadinho mais baixo na posição das ondas grandes e um bocadinho mais alto na posição das ondas mais fracas. Isto chama-se uma onda infragravítica. E em água pouco profunda, as ondas normais vão se dissipar por causa da rebentação, enquanto a onda infragravítica vai sofrer uma dissipação muito mais fraca, pelo que vai poder entrar muito mais na zona costeira e fazer danos. Aqui vou só mostrar uns dados em frente do bugio durante a nossa campanha. Obviamente fica um bocadinho menos claro ou menos regular do que no meu exemplo, mas mesmo assim vê-se que a curva castanha é o nível médio do mar, e então vê-se que na posição das ondas fortes o nível médio fica um bocadinho mais baixo, enquanto na posição das ondas mais fracas o nível do mar fica um bocadinho mais alto. E vê-se este padrão corresponde a uma onda infragravítica que tem uma altura de quase 1 metro aqui, entre a crista e a cava, faz quase 1 metro. E, obviamente, depois da propagação através do banco do bugio, vai haver muitas alterações, que vou tentar explicar depois. Aqui uma série temporal de altura de ondas infragravíticas em frente do torrão, no final de 2019. O primeiro pico corresponde à nossa campanha, mas houve um evento. Este gráfico é a altura significativa das ondas infragravíticas. Chegamos quase a 1 metro durante a nossa campanha, mas houve outro evento muito mais energéticos em dezembro do ano passado. Foi durante a tempestade Fabien. E aqui vê-se ondas infragravíticas com uma altura de quase 1,5 metro. Fiz um zoom para mostrar. E então, qual é o padrão destas ondas infragravíticas? Vê-se entre a crista e a cava desta onda infragravítica há uma altura de quase 2,5 metros, quase 3. E então é muito, são valores excepcionais. E a segunda coisa que fica muito excepcional em comparação com o conhecimento da literatura é que em cima de ondas infragravíticas com períodos normais,
coloquei acima em verde, com período de ordem de 1 minuto, vê-se o desenvolvimento de ondas com um período muito maior, o período do intervalo entre duas ondas. E então vê-se o desenvolvimento de ondas infragravíticas com período entre 5 e 10 minutos. E estas ondas infragravíticas têm um período tão alto que não podem sofrer uma dissipação forte e podem explicar logo os problemas de submersão na zona do segundo litoral. E então a próxima questão é como é que é possível que ondas infragravíticas com períodos assim se desenvolvem nesta zona do Tejo. Para já é só uma hipótese, mas é um fenômeno que já encontramos cerca de La Rochelle durante a tempestade maior. Durante a tempestade, há uma zona de rebentação em frente do Tejo que nunca mais acaba. Aqui nesta imagem faz mais de 5 km. E numa zona de rebentação muito forte, as ondas infragravíticas têm uma velocidade um bocadinho diferente. Não vou entrar nos detalhes, é muito técnico, mas é só preciso perceber que há ondas infragravíticas que têm velocidade um bocadinho diferente e que vão poder se juntar. E assim forma uma onda única, mais alta, com um período muito alto. Queria dizer que é um fenômeno muito novo, muito inovador, nunca foi mostrado antes. Nós conseguimos mostrar e explicar numa praia francesa durante uma tempestade maior, mas em estuários nunca foi mostrado antes. E a análise destes fenômenos está em progresso. A coisa que pode ser muito interessante para vocês, para os moradores do segundo torrão e da cova de vapor, e que penso que é possível fazer um preditor muito simples deste fenômeno, por exemplo, a partir de previsões de agitação do WindGuru ou do Instituto Hidrográfico. É uma coisa que vamos tentar desenvolver a partir de parâmetros simples, a altura de ondas, o período das ondas, fazer um preditor para antecipar situações que podem apresentar o risco de submersão para as casas e a rua em frente do mar. Trabalhos em curso e conclusões. A análise das evoluções morfológicas na entrada do Tejo mostrou evoluções morfológicas muito fortes, mas clássicas para este tipo de ambiente. Como mostrei no estuário da Gironde, que tem algumas similaridades, também observe-se evoluções semelhantes com, por exemplo, o desenvolvimento, o crescimento de um banco que pode sair do mar, se transformar numa ilha e depois migrar para leste por causa das ondas e desaparecer. Não temos nenhuma prova que tenha a ver com alterações climáticas. Ou seja, mesmo com um forçamento constante, este tipo de comportamento de evoluções pode acontecer. Segundo ponto, é que a nossa campanha de medição organizada em novembro passado foi um sucesso. É realmente um desafio recolher dados de campo neste tipo de ambiente. Nós conseguimos mostrar fortes interações entre as ondas e a maré. Acima, as ondas têm uma modulação pela maré. Há ondas mais fracas em baixa mar do que em praia mar atrás do banco de Bugio. Mas também as ondas podem gerar corrente muito forte na zona de Bugio e mesmo ter um impacto sobre as correntes no canal de navegação. E se calhar os resultados, para nós, para cientistas, desculpa, o resultado mais inovador, mais interessante é esta questão das ondas infragravíticas totalmente excepcionais durante a tempestade. É um processo que estamos a analisar, que tem realmente potencial para explicar os problemas de submersão no segundo torrão, e penso que vamos conseguir fazer um preditor simples que pode ser bastante útil para a população. E era só que queria agradecer mais uma vez à Fundação de France que permitiu financiar esta investigação. Obrigado. Xavier, olá, boa tarde. Sou eu. Estás-me a ver? Sou o presidente da Associação de Moradores do Bairro do Segundo Torrão, Paulo Faísca. Olha, é o seguinte, de facto, todo o gráfico que apresentaste
falaste sempre das ondas do mar, correto? Tudo relacionado com ondas do mar. Só que não foi falado aí, em momento algum, da água que vem pelo rio abaixo. Portanto, as águas que vêm do Tejo, portanto, vêm de Espanha e que desce o rio até à encosta para se encontrar no mar. Uma das coisas que eu tenho observado é que, de facto, quando chove imenso em Espanha e coincide a água quando vem e desce o rio, não é? E chega à foz do rio, e quando a maré está no pico alto, de facto, nós temos ali dois reversos da medalha, que é, mesmo que haja uma ondulação forte, a própria água que desce o rio trava essa ondulação. Mas também há outros caminhos, que foi o que agora apresentaste aí, os bancos, chamados bancos de areia, quando se encostam muito do nosso lado, o que é que acontece? As águas que descem vão mais junto a Lisboa. E então faz tipo uma curva em que vai dar força à ondulação que vem do mar e então aí sim entra pela terra adentro, pela cova de vapor e pelo segundo ramo. E aí eu tenho notado que as ondas são mais altas. Há uma distribuição, não é? Porquê? Porque juntam-se duas águas. Enquanto a água vira direito, quando a onda vem do mar, haver ali um travamento, não há. A água vai de lado, porque vai na zona de Lisboa, e quando desce, vai ajudar a forçar, porque faz uma ligeira curva entre o Gil, né? Porque parece que não, o Gil é como se fosse uma rotunda, não é? Faz uma curva, e a água que desce também se junta com a outra, porque vem com uma força, junta-se à outra força, e então aí quando invade o espaço da cova de vapor e do segundo ramo, há uma distribuição como houve há uns anos atrás. Eu moro perto da Ponte da Nato, não sei se sabes qual é a Ponte da Nato, está aí a ponte, e aquilo tinha uma linha de vedação em que aquilo criou uma carretera ali muito grande, que até hoje estou à espera que os senhores da Nato, não é? Reponham a pedra para reforçar aquilo, porque se houver outra vaga igual, a minha casa com certeza vai ser uma das que vão ser atingidas pelas águas. E é isso, a pergunta que eu faço é, vocês por acaso já analisaram essa situação com a descida das águas que vêm de Espanha quando há, porque em Espanha chove, tem sempre tendência de chover muito mais quando chove, não é? E ela vem por aí abaixo, tem uma força brutal, e se tivermos o azar da maré estar cheia, portanto aí sobe. Por isso é que há muitos anos, a parte do Alentejo e alguma parte de Lisboa, ficava tudo alagado, derivado ao nível de água que subia, não é? E às vezes não tinha nada a ver com as ondas do mar, não é? As ondas do mar vêm só para destruir, mas as enchentes é quando a maré está cheia, não é? Que é o pico do mar, juntamente com o pico que vem do rio. E aí a pergunta que faço é, vocês já por acaso já estudaram aí qualquer coisa que se possa criar talvez barreiras de proteção, não é? Para que isso não aconteça? Eu não investiguei isto em particular, mas o meu colega André Fortunato já o fez. O que sei é que em condições normais o caudal fluvial fica muito mais fraco, tipo 2 ordens de grandeza mais fraco do que o caudal devido à maré. Mas é verdade que quando choveu muito, sim, o água, digamos, continental vai reforçar a vazante, diminuir um bocadinho a enchente, e obviamente, uma vez que as correntes têm interações com as ondas, vai ter um impacto sobre as ondas. Depois, o problema é que durante muito tempo também há ondas maiores e é muito difícil de correlacionar, não sei se diz, sim, o efeito da maré, das ondas e da corrente alterados devido ao caudal fluvial. Mas sim, eu concordo, não fico muito surpreendido
durante períodos de chuva muito forte, com um caudal fluvial muito forte, tenha um impacto sobre a propagação das ondas, isto fica certo. Mas não estou a ver isto como um problema maior, é um processo natural. Não sei se respondi bem à sua pergunta. Sim, aqui a questão é que também há todos os anos, que é o que não tem acontecido agora há uns anos para cá, que eu não tenho visto. Antigamente dragavam o rio, portanto, junto entre a ponte 25 de Abril e até ao rio, tiravam muita areia, portanto havia ali uma dragagem de areia, precisamente para que o rio, o leito do rio ali ficasse fundo, não só para a entrada de navios de grande porte, não é? E isso, parecendo que não, esses tais bancos de areia, porque eu conheço, moro ali há 40 anos, e já vi uma grande transformação de bancos de areia ali, já criou ali grandes ilhas e tudo, e quando isso acontecia, eles largavam a areia precisamente não só para os navios de grande porte poderem entrar dentro do rio, não é? Para ir para a Almada, como também para essa situação não acontecer, porque se o nível de água sobe, a areia vem de Espanha, porque mal ou bem começa a limpar tudo e vem tudo parar aos foz do rio, não é? Portanto, todo o rio, ao pé de nós, fica tudo cheio de areia, porque são areias que vêm desde Espanha. Percebe o que eu estou a dizer? Portanto, vem todo o tipo de lixo, e não só, a própria areia. E antigamente via-se mais a limpeza de rio a nível de dragagem de areia, e agora ultimamente não tem-se visto. Será que isso também não será prejudicial por falta de limpeza do próprio leito do rio? Sim, sim, estou a perceber, mas mais uma vez, não penso que seja um processo dominante. Durante uns eventos pode ser, mas a carga de areia que vem do rio em comparação com a carga de areia que vem do mar, penso que é muito mais fraca, pelo menos em condições normais. Estava a olhar para um estudo que fizemos com o meu colega André Fortunato, não respondi sobre a questão dos níveis, e nós fizemos uma simulação numérica do furacão de 1941, que foi um dos eventos maior que afetou a costa portuguesa. E também houve bastante chuva, e nós mostramos que, em termos de níveis, houve um efeito muito forte, mas mais a montante, cerca de Conchoso, Vila Franca, até Santa Iria, até quase 30, quase 40 centímetros de storm surge adicional devido ao caudal fluvial muito forte, mas perto da embocadura entre a Faria e Passo de Arcos, o efeito já fica quase desprezível, são só uns centímetros. É o que posso dizer, realmente, quer na questão da areia, quer na questão do nível, mesmo com período com chuva muito forte, não é o processo dominante. Realmente, nesta zona do rio, obviamente, é o efeito do mar que domina a dinâmica. Não estou a dizer que não tem nenhum impacto, tem. Reforça a corrente vazante, diminui um bocadinho as correntes descentes, mas a maior parte do tempo a dinâmica fica dominada pela ação do mar, a maré, as ondas. O caudal fluvial vai só alterar um bocadinho, mas não é o processo dominante nesta zona do estuário. A montante é diferente, obviamente, Santa Iria, Vila Franca de Xira, Conchoso, é muito mais dominado pelo caudal fluvial e a dinâmica do rio, mas na entrada é o mar. Isto fica certo. E qual é o motivo das ondas grandes? Qual é a origem? Visto que há bocado estavas a falar que não tem nada a ver com o clima. O que é que pensas que o que é que está a originar essas ondas, provocar essas ondas altas, esse pico, esse fenómeno que aparece? Será que é a placa terrestre, que temos ali alguma coisa que nós não vimos, né? No mar, e a gente não consegue perceber? Apesar de haver noutros sítios do mundo, eu tenho visto muito os outros canais da Odisseia e História, essas coisas todas, em que se nota um gráfico que já apresentaram que a própria placa terrestre entra dentro uma da outra e aí provoca
picos de tsunami, né? Porque depende da deslocação da placa, não é? Será que temos alguma coisa perto da nossa costa que provoque isso? Há, há muitas coisas. Primeira coisa, eu disse que nas últimas décadas não se vê assim o efeito de alterações climáticas muito forte sobre o regime de agitação. É impossível distinguir uma coisa. O regime de agitação tem flutuações, isto vocês sabem muito bem, de um inverno para o outro, o tempo varia muito, o regime de agitação varia muito. Há invernos calmos, há outros muito mais tempestuosos, mas não se consegue ver um efeito das alterações climáticas para já. O futuro é outra coisa. Em termos de subida do nível do mar, houve uma subida. Vocês têm um marégrafo em Cascais, muito giro, com dados até o século XVIII, que mostra a mesma subida do que no resto do mundo, quase 20 centímetros no século passado. Isto pode ter algum efeito, mas mais uma vez não é dominante. Depois, o efeito estava a falar das ondas infragravíticas, estas ondas um bocadinho excepcionais que podem explicar a submersão, certo? Este processo... Essas que vêm assim para lá. Sim, o da arrasto, chamado de tsunami, pá. Aquela onda de tsunami. Nós já tivemos há uns este anos. processo é muito pouco conhecido, mas para mim é uma coisa totalmente natural que deve existir em qualquer tipo de estuário. Estou a fazer campanha de medições comparáveis no estuário da Gironde e os dados que consegui recolher no inverno passado mostram uma dinâmica semelhante. E a nossa explicação tem a ver com o desenvolvimento de uma zona de rebentação que faz vários quilómetros, e isto permite o desenvolvimento deste tipo de ondas. A ideia que estamos a tentar mostrar é o facto de as ondas terem uma velocidade de propagação um bocadinho diferente e vão conseguir se juntar. Mas é um processo físico, apesar de não ser conhecido, para mim é totalmente natural e deve existir em qualquer tipo de estuário desde o início. Uma zona de rebentação, disseste. É isso? Sim, que faz quase 5 km. Isto, claramente, é excepcional. Não há assim muitos sítios no mundo onde podes ter uma zona de rebentação de 5 km. É preciso, em frente da Rochelle, temos uma praia muito dissipativa, com um declive muito fraco. E aqui, durante a tempestade maior, temos uma zona de rebentação de quase 4 km. E nós conseguimos medir este fenômeno. Estuário da Gironde, o banco de areia fica ainda maior, pelo que temos uma zona de rebentação de quase 15 km. Depois é o Tejo, mas depois é preciso ter um estuário muito grande. No estuário pequeno, o banco fica mais pequeno e a zona de rebentação fica mais pequena. Por exemplo, a Lagoa de Óbidos, a Lagoa da Albufeira, onde trabalhei muito, a zona de rebentação faz, não sei, 100 metros, 200 durante a tempestade, mas não mais. É por isso, é um processo que nunca foi descrito antes, mas também não há assim milhares de sítios no mundo onde é que se vê uma zona de rebentação de 5 km. Também temos um projeto ao longo da costa bangladesa, o Bangladesh, que é provavelmente o país mais vulnerável face aos riscos naturais. E aí o declive do fundo fica muito, muito fraco. A linha dos 10 metros fica a 70 km da linha de costa. 70. É incrível. Em Portugal, não sei, são 5 km. Aí no Bangladesh, são 70 km. Pelo que também deve haver zona de rebentação de vários quilómetros. Nós conseguimos colocar sensor de pressão, mas devido à Covid, nunca conseguimos voltar lá e os sensores ainda ficam no mar. Mas era só para dizer que não é muito simples encontrar um sítio com uma zona de rebentação tão grande. E a minha interpretação para a qual o fenômeno nunca foi estudado assim. Aí realmente a questão do período das ondas
o intervalo de tempo entre duas ondas faz a diferença, porque as ondas curtas, as ondas normais, vão rebentar e a energia vai se dissipar. Pelo que não pode chegar dentro do bairro, é impossível. Mas estas ondas, que têm mais o comportamento de um tsunami, podem chegar muito longe. Não sei qual é o máximo, mas se calhar 100 metros, 200 metros, não sei. Só uma pergunta. Vocês conseguiram ver uma coisa particular nesta tempestade Fabian? A data é 22 de dezembro passado. Tem assim uma memória do problemas de submersão? Porque o nosso sensor realmente está a dizer que aconteceu uma coisa muito forte. Estávamos dentro da estação. Estávamos dentro da estação, não recebemos nada. Foi a festa de Natal, estávamos foi a 22 para 23. Estávamos dentro da própria associação e não nos apercebemos que estava a festa de Natal. E nessa altura também o pessoal não trabalha. Claro, ninguém estava. Mas só começa a ser bué fora. Diz-me uma coisa, Xavier. Como responsável de. Eu sou da associação, não é? Lá pelo bairro. Quais são os perigos que o bairro possa ter? Não percebi, peço desculpa, por causa do masco, não percebi. A pergunta é: que perigos é que o bairro do Sul Torrão pode correr ou pode vir a correr com estas situações? A breve ou a longo prazo? Difícil. Penso que cientistas têm que saber dizer que não sabem. Realmente, olhando para as evoluções passadas, o simples facto de reproduzir com o computador estas evoluções passadas é um desafio enorme. Ninguém no mundo consegue reproduzir estas evoluções morfológicas e então prever o futuro, penso que é perfeitamente impossível. Nós fazemos cenários, tentamos correr o modelo com um nível do mar mais alto e coisas assim, mas, por exemplo, o desenvolvimento deste tipo de banco que sai do mar, depois migra para o leste e que pode oferecer uma proteção muito forte para esta zona, os modelos que estou a desenvolver não conseguem reproduzir isto. Mais tarde, talvez, estamos a trabalhar muito, mas para já não conseguem reproduzir esta dinâmica. Pelo que para mim é impossível concluir. A única coisa é que realmente com uma subida no nível do mar de 1 metro é capaz de ser complicado. Vai haver um impacto muito forte sobre a evolução da costa. Mas para já, o que domina a evolução é mais a variabilidade interanual. O facto do inverno para o outro, o regime de agitação fica muito diferente e a costa pode construir, pode ter erosão muito forte, mas para já penso que não estamos a sentir o efeito das alterações climáticas. Mas, sim. Há alguma forma de evitar que essa antecipação das infragravíticas do refúgio até a toda do corpo não seja assim tão forte? Peço desculpa, não ouvi, não consegui ouvir. Quando percebi, as ondas infragravíticas vão se juntando ao longo desses 5 km, sim, e ficam mais fortes. Há alguma forma de evitá-las ou criar um quebra-mar? Ou criar um quebra-mar tipo para elas ganharem menos força ou uma cena assim? Talvez, nunca pensei no assunto, porque para mim é um fenômeno natural fascinante e para mim, obviamente, não é um problema. Em frente do meu computador em La Rochelle não é um problema. Provavelmente um quebra-mar podia, mas para mim a coisa mais simples que podemos fazer é desenvolver um preditor simples e assim a gente, os moradores do bairro, podiam, não sei, não estacionar os carros em frente do mar quando acontece este tipo de situação, não sei, colocar uma proteção nas janelas, este tipo de coisa para nós era muito simples. Um tipo de sistema de alerta
penso que era muito simples. É um dos objetivos do projeto. E esse sistema de alerta, tipo, por acaso o João comentou há bocado que era acompanhando as tecnologias, era fixe ter uma aplicação, não só ter um sistema de alerta em um site, mas ter tipo uma aplicação que o pessoal consiga ter no telemóvel e receber uma notificação, olha, amanhã. Uhum. Tipo como fosse um aviso de um tsunami que irá acontecer, como tem noutros países, não é? Nas Maldivas, como tem acontecido. Até agora na própria América, quando há previsões de terremotos e de furacões, essas coisas todas, as pessoas recebem um alerta para se poderem refugiar, não é? O que o Cessa está a dizer é que se poderá criar-se uma aplicação que nos possa avisar, não é? Para que a gente se possa refugiar de algum mal que possa vir a acontecer. Há alguma possibilidade disso? Uhum. Bom, a investigação tem o seu tempo, demora muito. Eu sei que é sempre demasiado devagar o ritmo da investigação, mas o que foi previsto para este inverno, vou tentar enviar uma alerta assim, de forma informal, vou trocar e-mails com o João e vamos ver se funcionar, vamos ver se as minhas ideias de previsão funcionam bem, são úteis. Se funcionar bem, podemos pensar nisto. Vamos experimentar durante o inverno. Porque para já não percebemos tudo, fica muitas coisas para perceber. E mais uma vez, a investigação tem o seu ritmo. Eu sei que para a sociedade é um ritmo demasiado devagar. É exatamente a mesma coisa para a questão da Covid. A sociedade queria uma vacinação, uma solução, mas demora imenso tempo. É assim que se faz a investigação. Então, para já, o nosso calendário para este inverno é tentar fazer um aviso assim, um bocadinho informal, e depois vamos falar na primavera. Se for útil, podemos tentar sistematizar este tipo de sistema de alerta. Ainda não sei como, mas a primeira coisa é verificar que funciona. Estão a ver? Okay. Então, quer dizer, não nos vamos alarmar tanto, vamos estar em alerta, mas sem alarmismo. É isso? Não, vamos estar em alerta, mas não sem alarmismo, quer dizer, não vamos nos preocupar exatamente, sem exagero, não é? Não nos vamos preocupar quando vamos nos deitar e a gente acordar com os pés molhados, não é? Não sei se me percebeste. Sim. Não, mas... É preocupante, mas eu não me quero preocupar assim tanto, por isso é que a pergunta que eu há bocado eu fiz, o que é que poderá vir a acontecer, não é? Em breve, ou não, eu poderei ficar descansado e não ter que estar em alerta para poder avisar, nesse caso, a minha população, não é? A dizer, vai acontecer isto, vamos fugir, vamos embora daqui e seja o que Deus quiser. Percebes a minha ideia? Sim, mas mais uma vez temos que começar simples e... Bom, a minha ideia tenho sensor todos os lados, em França, Bangladesh, Portugal, pelo que estou a olhar as previsões meteorológicas todos os dias, quase. Mesmo durante as férias, todos os dias. Ok. E se acontecer condições que podem favorecer o desenvolvimento deste tipo de fenômeno, não sei como é que vamos fazer, mas vou comunicar com o João, provavelmente, é a melhor solução. E vamos ver, mas mais uma vez temos de fazer muitas verificações. Tenho ideias que começam por ficar quase certo, mas temos mais verificações para fazer. Para mim, a única explicação que pode para este fenômeno de submersão, mas se calhar não é o caso, há outros processos. Uma coisa que era bastante útil também era tirar vídeo durante este tipo de condições. Ok. Se for possível, era bastante útil. Sim, se conseguimos organizar. É possível. Uma simples vídeo de 1 minuto com um smartphone já chega perfeitamente e era bastante útil.
E é complexo também este trabalho que vocês trabalharam para fazer um modelo. Só essa computação já era difícil. Havia muitas dúvidas se iria funcionar ou não. Agora, passar desse modelo para um sistema de previsão é outra história, não é? Há aqui toda uma complexidade, não? Sim, previsão a curto prazo, previsão do estado do mar, das ondas, destas ondas infragraviticais, pode ser, mas morfologia, penso que ninguém no mundo consegue fazer isto agora. Há muitos grupos que estão a trabalhar nisto, os holandeses, dinamarqueses, americanos, português, obviamente, o grupo do André Fortunato é um grupo muito forte, mas para já ainda temos dificuldade para reproduzir o passado. Então, o futuro era muito difícil avaliar a credibilidade dos resultados do modelo. Primeiro, tem que se produzir de forma correta o passado e depois tentar prever o futuro. Mas para já, ainda não conseguimos muito bem reproduzir o passado. E isto vai demorar mais anos. Há problemas de tempo computacional, por exemplo. Nós usamos supercomputador com centenas de processadores, mas mesmo assim há um problema de tempo computacional que é muito forte. Ok. Tens mais alguma pergunta? Não. Tem mais perguntas? Não. Queres ainda uma pergunta? Não? Então, acho que estamos mesmo na hora certa. Tens alguma questão que sabia? Não, para mim já está. Espero que foi claro e espero bem que daqui a pouco tempo vamos conseguir voltar em Portugal e falar convosco.